um dos maiores mistérios dos Estados Unidos, um crime que permanece sem solução mesmo após mais de 65 anos, finalmente ganhou novas pistas. Porque graças ao DNA, a polícia fez uma descoberta grandiosa que pode vir a mudar o status do crime de não solucionado para solucionado e trazer paz para a vítima. E para o meu coraçãozinho curioso, porque esse mistério me incomoda há muitos anos. Então, sem mais delongas, vamos ao caso. Oi, Holmes, tudo bem com vocês? O caso de hoje é babadeiro com B maiúsculo. E sim, eu estou falando do caso do garoto da caixa, que é literalmente a história de um garoto que foi encontrado dentro de uma caixa. E por muito tempo isso era tudo que a polícia tinha, mas não mais, porque em dezembro de 2022, também conhecido como mês passado, a polícia fez uma descoberta gigantesca que deu uma nova luz para o caso e trouxe de volta a esperança de que esse caso seja resolvido. Então se acomode, pegue um lanchinho, não esqueça de se inscrever que a história vai começar. Era 23 de fevereiro de 1957 na Filadélfia, quando Frederick Benoist, um estudante da La Salle College, estacionou o carro na Susquehanna Road e começou a fazer trilha numa mata debaixo de uma chuva fina. Algumas fontes sugerem que o Frederick tinha entre 18 e 26 anos e que ele estava naquela rota porque ele queria chegar na Good Shepherd Home, que era uma espécie de escola para garotas problemáticas, porque ele queria espiar essas meninas pelas janelas. Not creepy at all. Contudo, antes de chegar na Good Shepherd Home, ele se deparou com uma caixa de papelão de tamanho médio, aparentemente normal. Pra ser sincera, eu acredito que a maioria das pessoas passaria reto e nem olharia pra caixa, mas o Frederick era um cara curioso. Ele se aproximou da caixa e olhou o que estava dentro. E ao ver o que estava dentro, toda a sua vontade de ver garotas pela janela se evaporou completamente, porque dentro da caixa tinha o corpo de uma criança sem vida. O Frederick ficou bastante assustado, ele voltou correndo para o carro e foi para casa, só que ele não conseguia parar de pensar naquela criança. Ele até tentou se convencer que era uma boneca, só que não fazia muito sentido. Então ele resolveu se confessar para um padre e esse padre o aconselhou a ir até a polícia. E sim, me parece bastante óbvio que a ação correta e imediata a ser tomada seja ir até a polícia e relatar que você encontrou um corpo no meio da floresta, mas a maioria das pessoas tendem a se sentir receosas e até com um pouco de medo, porque via de regra a pessoa que encontra o corpo é a principal suspeita. E em 1957, as ferramentas que a polícia tinha não eram tão evoluídas assim, então o Frederick deve ter se sentido receoso, até porque ele teria que explicar o que ele estava fazendo no meio da floresta e que ele era um voyeur. Então eu acredito que o Frederick deve ter pensado: eu estava no meio da floresta indo ver garotas pela janela num colégio só para garotas e ao invés disso eu encontrei o corpo de uma criança dentro de uma caixa no meio da floresta. Thanks, but no thanks. Então, mesmo com o conselho do padre, o Frederick resolveu não ir até a polícia. Ele continuou mudo, calado. Isto é, até 25 de fevereiro de 1957, quando ele ficou sabendo do desaparecimento da Mary Jane Barker, de 4 anos, que poderia ser a criança que ele havia encontrado na caixa. E isso foi o que faltava para ele se convencer a ir até a polícia e relatar o que ele havia descoberto. Mesmo que ele tenha mentido que estava caçando coelhos,
e não que estava indo espiar garotas. O caso da Mary Jane ganhou atenção muito rápido, então quando a polícia recebeu essa denúncia, os holofotes imediatamente se voltaram para a criança dentro da caixa. Contudo, quando a polícia chegou no local, eles descobriram que a criança na verdade era um garoto e que ele tinha entre 4 e 6 anos. E agora começam as partes verdadeiramente bizarras desse caso. Não que um garoto dentro de uma caixa no meio da floresta não seja bizarro, né? Esse menino estava nu, mas tinha um lençol fino cobrindo. Ele era extremamente magro e a autópsia revelou que ele estava severamente malnutrido. Ele tinha 1,4 m de altura e pesava apenas 13 quilos. Além disso, o Dr. Joseph Spellman revelou que o menino havia passado por um tratamento ocular recente, pois haviam sinais de um colírio/corante característico de tratamento dos olhos, e que as unhas dele haviam sido cortadas recentemente, assim como seu cabelo, tudo isso post-mortem, ou seja, após a morte, pois haviam fios de cabelos espalhados pelo corpo do garoto. E esse menino havia sido submerso em água pouquíssimo tempo antes de morrer ou logo após a morte, pois a palma da mão direita, assim como a sola de seus 2 pés, estavam enrugados. E para completar esse cenário perturbador, esse garotinho tinha várias cicatrizes, vários ferimentos em diferentes níveis de cicatrização, o que indica que ele era agredido há bastante tempo. E ele também tinha ferimentos cirúrgicos em diferentes partes do corpo. Ele tinha um ferimento no tornozelo, no lado esquerdo do peito, no cotovelo esquerdo, na virilha. Ele tinha passado por uma cirurgia de circuncisão e ele tinha um corte em formato de L na bochecha. A causa da morte foi atribuída a pancadas, força bruta deferida na cabeça daquela criança, mas o médico disse que era possível que uma pessoa tivesse utilizado uma força extrema na cabeça daquele garoto ao cortar o cabelo dele. Então sim, a morte poderia ter sido acidental. Contudo, fosse quem fosse aquela criança, ela havia sido torturada até a morte e ela havia aguentado essa tortura por um longo tempo. Os investigadores tiraram várias fotos daquele garotinho e inicialmente eles pensaram que seria relativamente fácil identificá-lo, afinal não é todo dia que você perde uma criança, que uma criança desaparece. Porém, mesmo com as fotos divulgadas, vários e vários dias se passaram sem que ninguém reportasse que conhecia aquela criança. A única nova informação é que alguns dias antes do Frederick ter encontrado a caixa, um outro homem a havia visto, mas ele preferiu não denunciar o que ele havia descoberto, porque ele tinha várias armadilhas de caça na região e ele ficou com medo da polícia pegar as armadilhas dele. O que é meio, como assim, amigo? Mas é o que aconteceu. E como estava super frio, ventando bastante, chovendo e tudo mais, o legista não conseguiu identificar a data exata da morte. Então, mesmo com todos os esforços, a polícia, junto com várias parcerias, distribuiu mais de 400 mil cartazes. Pessoas de mais de 10 estados diferentes foram até a Filadélfia para tentar reconhecer o garoto. O FBI escreveu um artigo sobre o caso e a Associação Médica dos Estados Unidos fez uma descrição do garoto a nível nacional. Nada foi descoberto e a identidade do garoto permaneceu um mistério, de modo que ele passou a ser chamado de The Boy in the Box, o garoto da caixa, e The America's Unknown Child, a criança desconhecida dos Estados Unidos. E assim permaneceu até dezembro de 2022. Mas claro, a polícia não sabia disso em 1957. Como naquela época não tinha mais nada que a polícia pudesse fazer em relação ao corpo, a investigação se voltou para os itens que estavam junto ao corpo. Mais especificamente, a caixa e o lençol. A caixa havia sido fabricada pela JCPenney, que é uma loja que vende
peças de vestuário, móveis, joias, etc. É tipo uma Magazine Luiza, uma Americanas. E aquela caixa em específico pertencia a um berço que na época era vendido por $7,50. Eu fiz o ajuste da inflação trazendo o dólar para hoje e eu calculei que esse berço hoje seria mais ou menos $82, o que eu acredito me permite dizer que esse berço não foi caro em 1956. Dito isso, a polícia conseguiu rastrear a JCPenney que havia vendido aquele berço. A loja ficava na Upper Darby, na Pensilvânia, só que o problema é que a loja não mantinha um registro das vendas individuais. O que eles tinham é que o lote havia sido recebido em 27 de novembro de 1956, contendo exatamente 12 berços, e que esses berços haviam sido vendidos entre 3 de dezembro de 1956 e 16 de fevereiro de 1957. E isso me faz questionar se essa caixa era a caixa do dia 16 de fevereiro, porque o corpo foi encontrado no dia 23, mas ele poderia estar lá há muito mais tempo. Não dá pra gente saber com certeza a data exata em que aquela caixa, aquele berço foi comprado, mas os esforços da polícia foram tantos que eles conseguiram localizar os outros 11 compradores. Então sim, apenas os donos da bendita da caixa em que o garoto foi encontrado não foram localizados. Obviamente, quem havia feito aquilo tudo sabia o que tinha acontecido e não queria falar. E infelizmente os investigadores também não conseguiram encontrar nenhuma digital que pudesse ser utilizada na caixa. E aqui a gente tem que lembrar que a caixa ficou lá tomando sol, chuva, umidade, vento, etc. por sabe-se lá quanto tempo. Então a caixa foi mais um beco sem saída. Sendo assim, a polícia resolveu voltar os seus esforços para o lençol em que o garoto estava enrolado. Mas spoiler alert, essa tentativa se mostrou tão frustrante quanto as demais. O lençol era feito de um tecido de algodão extremamente barato e esse lençol havia sido lavado recentemente, também com produtos de limpeza considerados baratos. E esse lençol havia sido cortado em duas partes irregulares e enrolado no corpo do garoto. E detalhe, uma terceira parte do lençol estava faltando. A polícia conseguiu determinar que o lençol havia sido fabricado ou em Swannanoa, na Carolina do Norte, ou em Granby, no Quebec. Porém, milhares de lençóis exatamente iguais àquele foram fabricados, de modo que a polícia não conseguiu determinar exatamente onde ele havia sido fabricado ou quem o havia comprado. Ou seja, era mais uma pista que não deu em nada. E agora entra uma pista que eu ainda não havia mencionado. A mais ou menos 5 quilômetros de distância de onde o corpo do garoto foi encontrado, a polícia achou uma espécie de boné / boina masculina feito de veludo cotelê na cor azul royal, com uma tira de couro e uma fivela atrás. Isso me chama bastante a atenção, porque me parece uma peça cara, um contraste bem grande com tudo que eu mencionei até agora. Mais uma vez a polícia começou a vasculhar o que eles tinham e uma etiqueta dentro do boné os levou até a Robins Eagle Hat and Cap, que é uma loja especializada em bonés, boinas e chapéus masculinos lá na Filadélfia. A proprietária da época, Hannah Robbins, disse que 12 bonés daqueles haviam sido fabricados antes de maio de 1956. E por incrível que pareça, ela se lembrava exatamente daquele boné, porque a pessoa que o comprou havia pedido para que o boné fosse feito sem a tira de couro, mas meses depois esse homem voltou pedindo para que a tira de couro fosse acrescentada. A Hannah descreveu esse homem como sendo alguém branco com cabelos loiros de 20 e tantos anos. Porém, infelizmente ela também não mantinha um registro de vendas individuais, então ela não tinha um nome ou endereço.
mas ela foi bem clara ao dizer que esse homem se assemelhava muito com o garoto da caixa e que ela inclusive havia se lembrado dele ao ver os cartazes feitos pela polícia. 5 meses se passaram e como ninguém foi tentar reconhecer esse garoto que estava sendo mantido no necrotério, ninguém relatou uma criança desaparecida e nenhuma nova pista havia sido encontrada, a polícia resolveu enfim enterrá-lo. O garoto da caixa foi enterrado no Campo do Oleiro, na Filadélfia, perto do Hospital Estadual em Byberry, que era uma instituição para doentes mentais. Os detetives que estavam responsáveis pelo caso na época conseguiram angariar dinheiro suficiente para erguer a única lápide daquele cemitério sombrio. A lápide dizia: Pai Celestial, abençoe esse garoto desconhecido. E depois disso, muitos e muitos anos se passaram sem que nada fosse descoberto sobre o caso. Isto é, até 4 de dezembro de 1998, quando os investigadores da época resolveram exumar o corpo do garoto a fim de obter o DNA dele. Afinal, em 1998, o DNA já se tornava uma ferramenta muito forte nas investigações e já havia ajudado a resolver vários casos que até então eram considerados sem solução. Lamentavelmente, essa tentativa de 98 não deu certo. O corpo do garoto já estava bastante deteriorado e a polícia não era muito experiente com DNA. E eu não sei porquê, mas a polícia demorou 1 ano para falar que essa tentativa não havia dado certo. E eles só tentaram de novo nos anos 2000. E dessa vez eles tentaram extrair o DNA por meio dos dentes do garoto, mas também não deu certo. E mesmo com essas várias falhas, eles não desistiram. Em 2001, eles conseguiram coletar o DNA daquele garoto com êxito, mesmo que a esperança de encontrar algum familiar vivo fosse ínfima. Como vocês devem imaginar, quanto mais misterioso é o caso, mais teorias malucas e mirabolantes parecem surgir. E não faltaram teorias no caso do garoto da caixa, mas a maioria dessas teorias não deu em nada e a polícia logo as descartou. Contudo, 2 teorias se mantiveram ativas por várias décadas. A primeira delas era relacionada a uma casa que funcionava como uma espécie de orfanato, lar temporário, que ficava a mais ou menos 1,5 km de onde o corpo do garoto foi encontrado. E essa teoria é um tanto quanto complexa, então foque em mim. Em 1960, Remington Bristol era um dos investigadores responsáveis pelo caso do garoto da caixa e ele permaneceu investigando esse caso até 1993, que foi quando ele faleceu. E o Bristol era tão dedicado a esse caso que em um certo ponto ele resolveu contratar um médium de New Jersey e esse médium deu uma descrição de uma casa que era muito parecida com um orfanato. E assim que esse médium chegou na Filadélfia, de cara ele levou o Bristol até o orfanato. Então, para ele, esse era um sinal claro de que ele estava no caminho certo. E o Bristol investigou muita coisa por conta própria. Ele descobriu que naquele orfanato tinham lençóis parecidos com o que o garoto havia sido enrolado e que lá tinha um berço muito semelhante com o vendido pela JCPenney. O Bristol acreditava que esse garoto era filho da enteada do dono do orfanato com o dono do orfanato, ou seja, que ele era filho do padrasto com a enteada e que depois que esse garoto havia nascido, a existência dele foi mantida em segredo, justamente porque na época tinha um estigma de que moças não poderiam ter filhos se não fossem casadas e porque o padrasto literalmente estava tendo um caso com a enteada e que em algum ponto esse garoto morreu acidentalmente e eles resolveram esconder o corpo para que esses muitos segredos não viessem à tona. O problema é que tudo que o Bristol tinha era circunstancial. Ele não tinha nenhuma prova concreta que ligasse o Arthur, que era o padrasto, ou a Anne Mary, que era a enteada,
porém da Catherine, que era a mãe da Anne Mary e que também administrava o orfanato e que provavelmente teria percebido se a filha estivesse grávida. Então não tinha muito mais coisa que o Bristol pudesse fazer. Na verdade não tinha mais nada que ele pudesse fazer. E ele faleceu em 93 sem ter certeza se a teoria dele estava certa ou não. E em 1998, Tom Augustine, um dos investigadores responsáveis pelo caso na época, resolveu tentar essa trilha de novo. Dessa vez munido com o DNA do garoto. E pasmem, o padrasto e a enteada haviam se casado depois da morte da Catherine. Mas o DNA do garoto não era compatível com o da enteada, então essa teoria acabou sendo descartada. Eu ainda acho que eles deveriam ter feito o DNA com o padrasto também, mas até onde eu pesquisei, eles não fizeram. A segunda teoria surgiu em fevereiro de 2002 e essa teoria foi formulada com base na denúncia de uma mulher que foi identificada apenas como M. A senhora M disse que a mãe dela, que era extremamente abusiva, havia comprado um garoto que ela chamou de Jonathan dos pais dele em 1954 e que por 2 anos e meio esse garoto sofreu abusos severos, tanto psicológicos quanto físicos quanto sexuais. E sim, a venda de crianças nessa época era algo real. Eu não estou nem falando de mercado negro ou algo assim. Não, as pessoas simplesmente colocavam placas na frente das casas e era isso. Mas voltando aos relatos da senhora M, ela disse que tinha 10 anos quando o Jonathan foi comprado, que ela não sabia se aquele era o nome verdadeiro dele ou não, que ele vivia preso no porão com um ralo como banheiro e uma caixa de papelão como cama, que ele nunca saía, que ele praticamente não via a luz do sol, que ninguém sabia da existência dele e que ninguém nunca o havia visitado. E depois desses 2 anos e meio, a mãe acabou surtando depois do Jonathan ter vomitado na banheira e acabou o matando. E depois de tê-lo matado, ela cortou os cabelos dele, que eram longos, o colocou no carro, dirigiu até um local remoto, encontrou uma caixa que estava jogada por lá, colocou o corpo na caixa e deixou o corpo em um local deserto e isolado. A senhora M também falou que enquanto elas se preparavam para retirar o corpo do garoto do porta-malas, um homem que também estava de carro se aproximou, perguntou se elas precisavam de ajuda, mas elas o ignoraram e eventualmente ele foi embora. E isso corroborava com o testemunho de um homem coletado em 1957 que nunca havia se tornado público. Então sim, a denúncia da senhora M era plausível. Porém, contudo, todavia, entretanto, a senhora M sofria de doenças mentais, ela tinha um histórico de doença mental e os vizinhos relataram que essa teoria dela era ridícula, que eles nunca haviam visto nenhum garoto na época que ela disse que tudo isso aconteceu e por conta disso essa hipótese também foi descartada. E eu tenho um pouco de relutância em descartar essa teoria porque ela me parece muito possível. A senhora M contou essa história 13 anos antes para a psiquiatra e por 13 anos ela ficou trabalhando, reunindo coragem para denunciar o que havia acontecido, junto com a ajuda da psiquiatra. E honestamente, descartar essa teoria apenas com base no testemunho dos vizinhos me parece loucura, porque centenas de crimes acontecem literalmente na casa ao lado, sem que nenhum vizinho nunca se dê conta. Além disso, lá nos Estados Unidos não tem nenhuma Dona Maria, nenhuma Dona Joana para cuidar das nossas vidas, então a rede de informações / fofoca é bem menos confiável. E sei lá, mesmo que não fosse a história do garoto da caixa,
Alguém tinha que investigar essa história do Jonathan. Mas claro, a gente não pode desconsiderar que a senhora Amy tinha problemas mentais, então fica a seu critério acreditar ou não nessa teoria. E novamente, mais anos se passaram, a identidade do garoto permaneceu desconhecida, até que isso mudou em dezembro de 2022, quando a polícia da Filadélfia informou que eles finalmente tinham nome, que eles finalmente haviam identificado o garoto da caixa. E em 8 de dezembro de 2022, a criança desconhecida dos Estados Unidos foi identificada como Joseph Augustus Zarelli, e a comissária disse que a história sempre seria lembrada pela comunidade e que o Joseph nunca foi esquecido. Durante uma coletiva de imprensa, os policiais informaram que a identificação do Joseph foi possível devido à genealogia genética e que quando o DNA do Joseph foi submetido no banco de dados, eles conseguiram rastrear um primo de segundo grau dele que também havia submetido o DNA na plataforma. E que aí eles pediram para que uma prima de primeiro grau do lado materno do Joseph também fizesse o teste de DNA e ela aceitou, o que permitiu que os investigadores confirmassem a identidade do Joseph com maior segurança e também identificaram o nome da mãe dele, assim como o nome do pai, por meio de um registro de nascimento. O Joseph nasceu em 13 de janeiro de 1953, o que significa que ele tinha apenas 4 anos quando ele faleceu. E ainda de acordo com as informações obtidas pela polícia, a mãe do Joseph tinha outros 3 filhos além dele e ele pertencia a uma família abastada, ou seja, com dinheiro. E a família do Joseph vive em Delaware, na Pensilvânia. Os pais do Joseph já faleceram, afinal já se passaram mais de 65 anos, mas ele ainda tem meio-irmãos que estão vivos, então eu acredito que alguém em algum lugar tem uma informação que pode ajudar a solucionar esse caso, que pode colocar um ponto final nesse mistério. Afinal, é muito difícil, quase impossível, que um segredo dessa natureza e magnitude permaneça um mistério, permaneça enterrado para todo sempre. E basicamente é isso que a gente tem até agora. A polícia não revelou os nomes dos pais do Joseph, nem quem eles acreditam que o tenha matado, apesar que eles disseram que tem as suspeitas deles. Eles disseram que agora eles precisam da ajuda do público para sanar as lacunas que ainda restam. Muita coisa ainda permanece sem resposta. Por que o Joseph estava malnutrido se a família tinha dinheiro? Por que fizeram um L na bochecha dele? Por que ele foi torturado? Como ele morreu? Porque ninguém nunca falou nada. O que de fato aconteceu? Por que o lençol e a caixa eram tão baratos se a família era abastada? Eu espero em breve poder trazer todas essas respostas, porque agora a gente tem mais um capítulo da história do Joseph Augustus Zarelli, mas ele merece que toda a sua história seja contada, por mais triste que ela seja. É isso, pudinzinhos! Esse caso me chamou a atenção desde a primeira vez que eu vi. Então eu espero que ele também os tenha intrigado e que vocês tenham ficado felizes por ele ter avançado pelo menos um pouquinho. Eu fiquei bem feliz por eles finalmente terem identificado Joseph, afinal ninguém merece ter que esperar tanto tempo para saberem quem você é e porque eles nunca esqueceram o Joseph. Eu sou adepta à teoria de que a pessoa só morre de verdade quando ela é esquecida. Então, enquanto lembrarem do Joseph, há esperança do caso ser resolvido. Não esqueçam de se inscrever, se cuidem e até a próxima!